A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar da palavra de Deus. Eu tenho feito algumas ilustrações nesses dias, mas hoje eu quero falar direto da palavra. Por quê? Porque nós temos nas nossas vidas uma necessidade muito grande de orarmos. Paulo escreveu na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, ele escreveu assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador em Deus, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que digam a verdade em Cristo. Não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. O que isso quer dizer? Que é necessário que nós oremos sempre. Sim. Mas quer dizer que nós vamos levantar as mãos em todo lugar que nós formos orar? Não. Quando nós pudermos levantarmos nossas mãos em oração, façamos. Mas o que acontece é que muitas pessoas, quando pensam em oração, pensam que tem que fazer orações muito elaboradas, palavras muito sábias, etc. Entendam que oração é uma conversa com o nosso Deus e não um discurso para o público. Não é isso. Por isso é que quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, Ele nos deu a oração do Pai Nosso. Por que Ele fez isso? Para que nós tivéssemos um exemplo, um modelo. Não é uma oração grande, não é uma oração excessivamente elaborada, mas é uma oração de elementos. O que nós temos? Nós temos nela o seguinte, tá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, uma oração pequena em que ele trata primeiro da exaltação ao Pai, da glorificação do Pai, do perdão, do assumir o amor pelo próximo, através do nosso perdão também, do pedido de livramento das tentações deste mundo vil, e da exaltação do poder de Deus. Ou seja, esses elementos compõem uma oração sábia. Mas o que temos então? Nós temos então que todas as orações têm que ser como o Pai Nosso? Não. Você pode fazer diversas orações, mas é necessário que se fuja do específico. Por quê? Porque você não precisa fazer uma oração de muitas horas para que essa oração seja ouvida por Deus. Você só precisa ser sincero. É lógico, se você tem uma pessoa em especial que você precisa orar por aquela pessoa, ore. Mas você não precisa em todas as suas orações falar, eu oro por fulano, por ciclano, por beltrano, e assim estender sua oração por 2 horas. Isso não faz nenhum sentido para Deus. Ele conhece tudo que há no seu coração, Ele sabe aquilo que você quer dizer em relação a cada pessoa, e Ele quer que você verdadeiramente fale com Ele. Por quê? As pessoas acham que por muito orarem,
alcançarão muita coisa. Não é assim. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas não sabem o que estão pedindo. Muitas vezes as pessoas estão pedindo coisas que não são para elas. E quando fazem de maneira que não agrada ao Senhor do jeito que deveria agradar. No que concerne a verdade, em se dizer aquilo que verdadeiramente é. Porque o nosso Deus é Deus em todo o tempo. Não há aquilo que Deus não saiba, não há aquilo que Deus não possa, não há aquilo que Deus não possa mudar. Toda situação conflituosa o Senhor pode mudar. Tudo aquilo que nos atrapalha o Senhor pode mudar. Mas depende de uma coisa muito importante: nossa fé. Se nós não tivermos fé, assim como o grão de mostarda, a menor das sementes lá em Israel, só teve uma opção, que era crescer, a nossa fé tem que crescer o tempo todo, crendo que Deus é poderoso para tudo fazer. O que ele diz aqui na carta de Hebreus? Na carta de Hebreus, ele fala de Abraão. Por que ele fala de Abraão? Sabe? Ele fala de Abraão como aquele que creu, apesar de tudo que você possa imaginar. Por quê? Quando Abraão foi pai de Isaac, que Sara concebeu na sua velhice, ao chegar por volta de seus 8 anos, o Senhor pediu que Abraão fosse sacrificar seu filho. O que o autor de Hebreus diz? Ele diz o seguinte, olha: pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaac será chamada tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E aí as pessoas ficam dizendo: Deus não vai operar, está tudo dando errado. Não é assim. Pode dar tudo errado, mas Deus está no controle de tudo. Não tem aquilo que Ele não controle. Isso quer dizer que está tudo determinado? Não. Ele vai mudando as coisas conforme os nossos atos, conforme as nossas atitudes, conforme aquilo que nós decidamos. Se nós decidamos louvar a Deus, se nós viermos a decidir em louvar a Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Se nós viermos a desonrar o nome do Senhor, Ele vai cortar essa promessa, porque essa promessa nós estamos rejeitando a partir do momento que nós desonramos o nome dEle. Então guarde essa palavra no seu coração, porque Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porque se nós pedíssemos com fé, nós poderíamos receber tudo. Porque Tiago também diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se nossa oração pode muito em seus efeitos, se nós formos justos, lógico, tá? Então temos que ter a consciência de que Deus pode tudo fazer, independente daquilo que aconteça. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração e estejamos todos na paz do Senhor Jesus. Amém?